Olá, pessoal, boa noite. Seja novamente bem-vindo a mais uma aula do professor Alain, agora com inovação e tecnologia. Neste caso aqui, nós estamos aí com a parte de curso técnico eletrônico, com montagem de sistema eletrônico. O professor Alain vai estar acompanhando as atividades, explicando a situação de aprendizagem, passando parte do conteúdo para vocês. Vamos aguardar alguns minutinhos aí para estar iniciando a atividade. Obrigado pela sua presença. Pessoal, sem mais demoras, então, estamos aí dando continuidade com as nossas atividades. Estamos com montagem de sistemas eletrônicos.
Vamos verificar como está o andamento das atividades. Hoje é a nossa terceira aula, né? Até o presente momento, ninguém enviou atividade. Pessoal, Alan fala para vocês novamente. Não deixe para o último momento você enviar sua atividade, pois às vezes aí, né, você pode aí tá tendo uma certa confusão para enviar essa atividade, porque neste caso temos 3 atividades aqui, tá vendo? Certo? Então não deixa para o último momento para enviar a atividade não, pois às vezes você pode ter algum problema no envio da atividade. Faça uma atividade, depois envia para o professor Alan, realiza a correção, ganha seu ponto, ganhe seu ponto. A hora é agora, assista a aula do professor Alan e faça a atividade. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o professor Alan, envie aí a sua mensagem no aba ou então mande sua mensagem no WhatsApp para o professor Alan, ok? Certo? Dito isso, eu vou estar explicando aqui passo a passo as nossas situações de aprendizagem. Temos aqui, ó, a primeira situação de aprendizagem, temos aqui o anexo do circuito dimmer, tá? Que é referente ao dimmer, né? Temos aqui a nossa folha de resposta da atividade 1. Temos aqui a folha de resposta da situação de aprendizagem 2. E temos aqui a SAP 2 e a SAP 3, pessoal, é somente na aula presencial. Presencial, às vezes se confunde, né? Pessoal, a SAP 2 é no momento presencial. E a SAP 3 também no momento presencial. Teve a aula presencial, aí o pessoal lá pede aí, quando você estiver participando lá, o que você faz? Pega lá, tira uma fotinha, né? Tal, tira uma foto. Que inclusive vocês enviam a foto, tem meu WhatsApp, manda aí a foto, o professor Alan insere nas aulas aqui. É bom que serve para as próximas aulas. O professor Alan explica, olha, o circuito, a montagem é feita dessa forma e aí, ó, os alunos fizeram a prática lá, ó, tá vendo aqui? Aí é bom, né? Que a pessoa vê como é que faz. E aí, essa 4 aqui, ó. Você clicando aqui na 4 aqui, ó. Tem um contexto aqui. Deixa eu diminuir, né? Que vai falar aqui, ó, para você, ó. Reunir com os alunos, né? Avaliar aí soluções propostas para o circuito sinalizador de entrada e saída de veículo. Aqui é fazer uma entrada e saída de veículo, circuitinho, ok? Certo? E verificar com os alunos aí qual é o circuito que pode ser montado, ok? Né? Fechando aqui vocês. Vocês fazendo a montagem lá, tira a fotinha, envia para o professor Alan, né? Que aí eu vou estar inserindo aí nas minhas aulas aí. Participou da aula presencial lá, fez a montagem, envia para o professor Alan. Aqui, ó, nesse caso, ó lá, ó. Aqui, ó. Vou direto aqui ao ponto aqui, ó. O aluno foi, realizou a montagem do dimmer. Tá vendo aqui, ó? Colocou, usou o protoboard. Esse aqui é um kit que nós chamamos de datapool. Esse kit aqui, ele é bastante eficiente. Porque aí o aluno já tem um protoboard, não precisa ficar lá o professor pegando o protoboard, né, tal. Ele já tem um protoboard, ele já tem a fonte, então o professor não precisa pegar a fonte, porque agora você pensa, ó, se eu fosse ministrar essa aula prática aqui, ó, eu tinha que pegar o protoboard, passar para vocês, tinha que pegar os componentes eletrônicos, tinha que pegar uma fonte, certo? Para dar início à prática. Agora você vê tanto que é eficiente aqui, ó. Você pega o kit Datapool, aí ele tem um botão para ligar e desligar, você tem a fonte já interna, de 0 a 12 volts,
que aí a gente só ia pegar os componentes eletrônicos e iria estar fazendo a montagem aí do circuitinho. Para quem não conhece o protoboard aí, ele faz uma simulação da PCI. Pessoal, o que que é PCI? É a placa de circuito impresso que a gente faz a montagem. Só que você pensa que antes de fazer a montagem, a gente pega e faz uma simulação no protoboard. Caso dê alguma coisa errada, que geralmente dá, o que que você faz? Você pega, refaz o circuito, testa novamente, certo? Deu problema? Verifica qual que é a falha, qual que é o problema. Depois, monta novamente e, em sequência, faz a montagem da sua placa. O senhor tem como fazer uma montagem de uma placa aí? Tem. Você pegou, fez aí seu circuitinho. Primeiro tem diversos softwares, tá? Você trabalha com diversos softwares. Tem o MPLAB, tem Proteus, tem o EasyEDA, Tinkercad. Tem um mundo velho de software, certo? Tudo gratuito e também na versão paga. Aí o que que você faz? Você pega, faz o circuitinho e os diversos circuitos aí, se você quiser brincar com a eletrônica aí, ó, tem diversos circuitos no pai de todos aí, que é o YouTube. Aí você pega, puxa lá um circuitinho lá, por exemplo, da fonte estabilizada. Você já pensou se você fazer uma fonte estabilizada? Muito fácil. Facinho, facinho, facinho. Aí o que que você faz? E os componentes é mega barato, tá? Certo? Então tem fonte aí que você consegue fazer aí com R$ 10, R$ 15. Só pra você fazer mesmo, né? Você comprou os componentes, o que que você vai fazer? Se estiver aqui em Goiânia, indico para vocês 68. Gabinete 68, direto lá você vai comprar os componentes eletrônicos. E aí você faz o seguinte, você puxa lá o seu circuitinho, faz a impressão desse circuito. E nesse caso aí, você vai lá nessa Benedito 68, tem uma canetinha lá especial, uma caneta preta. E aí você vai comprar uma placa virgem, certo? E vai fazer o desenho aí da sua placa. Depois que você fez o desenho da sua placa, o que você faz? Você pega, aí você pensa que essa placa é de cobre, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um balde lá e vai comprar percorete de cobre. Esse percorete você faz o seguinte, você coloca ele lá no balde lá, coloca água e tal. Ele corrói a placa de cobre. E na onde que tem a tinta, não corrói. Aí vira o que a gente chama de trilha. Essa trilha é como se fosse a ligação que você faz normalmente. E aí nessas trilhas, aí você vai comprar uma furadeira ou vai fazer o furinho bem pequeno, você colocar os componentes e fazer a solda. A pessoa tem outro jeito? Tem uma plaquinha virgem também, já com os furos já, certo? Onde já faz a simulação das trilhas. Essa placa é mais cara, tá? Mais cara assim, ela é baratinha, mas mais cara. Aí você compra a placa tal, coloca os componentes, colocou os componentes, aí você vai fazer a solda de acordo com o seu circuito. Lembrando que cada componente que você colocar lá tem que ficar bem fixo para não dar mau contato, senão dá uma parte que a gente chama de solda fria. Beleza? Certinho? Então, isso aqui, ó. O aluno foi lá, fez a atividade, ó. Fez a aula prática lá, ó. Na hora que ele fez a aula prática, tirou a fotinho, né? Enviou para o professor Alan, eu pego e demonstro aqui na minha aula teórica aqui. Eu falo para eles, ó, funciona assim, tal. Esse aqui é o capacitor, esse aqui é o LED. Mas olha aqui, ó, como é que é o capacitor, como é que é o LED, como é que é o regulador de tensão, como é que é o resistor. Aí os alunos acham legal, certo? Nesse caso, então, seja bem-vindo à montagem de sistema eletroeletrônico. Nós temos aí, então, uma montagem aí, né? Nessa parte de eletrônica com a nossa PCI.
onde vamos explorar desde os componentes básicos até as técnicas de soldagem, capacitando você que está aí do outro lado da telinha a criar projetos eletrônicos de ponta, ok? Então, componentes básicos eletrônicos aí, ó. Nós temos aí, por exemplo, resistor. A função básica do resistor, eles regulam o fluxo de corrente, tensão do circuito, permitindo distribuição precisa de energia. Trabalha com queda de tensão, resistor, você vai achar tudo que é placa de circuito eletrônico, como alicate ao perímetro, multímetro, analógico, digital. Nós temos também nas plaquinhas do ar-condicionado, da TV, da máquina de lavar e assim sucessivamente. Temos também os capacitores. Capacitor armazena e libera energia elétrica, desempenhando um papel crucial na filtragem e estabilização dos circuitos. Na verdade, o capacitor trabalha nessa função de carregar e descarregar. Temos aí capacitor em temporizador, temporizador timer on delay, timer off delay. Temos aí em fonte, que você pensa que para retificação, quando você faz o sistema de retificação com diodo, não fica uma onda perfeita aí. Aí você utiliza o capacitor faz o seguinte, pessoal. Ele vai. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem sabe faz ao vivo. Aqui, ó. Você pensa que capacitor, aqui, ó. Quando você pega os diodos, a corrente alternada é assim, ó. Corrente alternada positivo, negativo. Tá vendo aqui, ó? Faz essa variação aqui, ó. Positivo e negativo. Ó. Aí o que a nossa fonte faz? Vai passar de corrente alternada para corrente contínua. Como é que eu faço isso? Utilizo diodo. Eu vou fazer uma retificação de onda completa, utilizando 4 diodos. Quando eu utilizo 4 diodos, essa onda aqui que vocês estão vendo, ela vai passar disso aqui para isso aqui, ó. Uau. Uau. Olha lá, ó. O diodo só conduz diretamente, tá bom? Aí ele conduziu, ó. Descarregou, conduziu novamente, descarregou, de novo. Não. Então, o diodo ele conduz só se for diretamente. Só que isso aqui é uma onda contínua que a gente chama pulsante, certo? E na verdade você não quer essa onda assim, você quer uma onda bem que perfeita, a onda completa aí, ó. Contínua, pessoal, é assim, ó. Você imagina que a explicação da corrente alternada. Corrente alternada varia em função do tempo. Corrente contínua não varia em função do tempo. Então você imagina que aqui é positivo, ó, e aqui é negativo. Então aqui é positivo, aqui é negativo. E aí você viu que a nossa onda está assim, ó, pulsante? Aí o que a gente faz? A gente pega e faz o seguinte. Aí você fala, então vou usar os diodos e agora eu vou utilizar o capacitor. Então você imagina que você tem a onda assim, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui, ó? Aí você colocou o capacitor. Quando você coloca o capacitor, o que acontece? Ó, ele carrega, descarrega, ó. Carrega, descarrega, ó. Carrega, descarrega. Carrega, descarrega. Entendeu? E aí já está aproximando daquela linha contínua que a gente quer, ó, mas não está perfeito ainda. Não está perfeito, não está legal isso aqui não. Certo? Quando você coloca no osciloscópio, você vai ver isso aqui, ó. O osciloscópio é um instrumento de medida aí que a gente utiliza na eletrônica, que tem tanto analógico como digital. Então, nós temos aqui, ó. Na hora que você coloca lá no osciloscópio, você vai ver que a sua onda vai ficar assim, ó. Você está utilizando o
os diodos e o capacitor. Vai ficar assim, ó. Só que você não quer assim, você quer ela retinha. Aqui você vai fazer, você vai usar outro componente. Qual componente que é? Nós chamamos de regulador de tensão. Aí, quando você coloca o regulador de tensão, aí ele vai fazer o seguinte, ele pega essa tensão e regula ela. E vai ficar assim, ó. Tá vendo aí? Então, você tem que utilizar o diodo, tem que utilizar o capacitor e tem que utilizar o regulador de tensão. Ok? E esse regulador de tensão, pessoal, ele é fácil. Quando você trabalha com 78, por exemplo, a minha fonte é 24 volts. Então, 78, 24. 24 é o valor final. Ah, não, a minha fonte é de 12. Aí ele veio regular o 78, 12. Beleza? Dito isso, então, falei sobre resistor, capacitor e temos transistor. Transistor é esse cidadão aqui, ó. Transistor, nós temos ele NPN e PNP. Transistor, você imagina que vem lá do material da natureza, difícil de achar pra caramba. O pessoal da mineradora rala pra caramba para achar esse material. Inclusive, é por isso que ele é caro. Muito caro. Qual material que é? O material é o silício. O silício ele tem a possibilidade de a gente fazer dopagem. Então, nós temos transistor NPN e PNP. Aí, pessoal, você acha que é difícil, né? NPN, N de negativo e P de positivo. E PNP, P de positivo e N de negativo. Aí ele fala, professor, como é que eu sei se é NPN ou PNP? Fácil demais, ó. Se a seta tá para fora, é NPN. Se a seta tá para dentro, é PNP. Facinho, né? É fácil demais. Então, aí você fala assim, e na onde é que eu acho isso aqui, ó? Tudo que é equipamento eletroeletrônico tem esse transistor aqui, ó. Aí você fala, tem outro legal lugar melhor aí que tem esse silício? Tem. Então, por exemplo, você já viu lá nas placas solar, que coloca na casa, que tem em fábrica e assim, para eficiência energética, para economia de energia? Então, aquelas placas solar lá, tudo tem silício. Agora você pensa o seguinte, que a placa solar funciona assim, você tem silício que tem uma dopagem com elétrons mais negativos e tem outro com elétrons com falta de elétrons, né? Certo? Quando tem essa circulação de elétrons aí, acontece o quê? A movimentação dos elétrons. Isso aí é a corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons para manter o equilíbrio do circuito. Certo? Então, falei do resistor, do capacitor e do transistor. E aí, o resistor, das coisas da eletrônica, você tem que ter paciência, certo? Não parece não, mas o professor Alan tem paciência. Então, é o seguinte, ó. Você pensa aqui que o resistor, ele tem identificação por cores e os maiorzinhos é escrito no corpo dele. Identificação por cor, ele tem as cores com numeração. Então, por exemplo, aqui, ó, preto é 0, marrom é 1, vermelho é 2, laranja é 3, amarelo é 4, verde é 5, azul é 6, violeta é 7, cinza é 8, branco é 9. E aí a gente tem umas cores no finalzinho dele, tá? Que é ouro e prata. Ouro é o top da galáxia, né? Ouro, ele tem uma variação de 5%, a mais ou a menos. E prata, ele tem uma variação de 10%, ele pode variar a mais ou a menos. Certo? Só você falou das cores aí e tal, mas tem como você falar um exemplo? Tem. Agora. A hora é agora. Então, por exemplo, você tem um resistor aí com a faixa marrom, preto, marrom e dourado.
Marrom é o primeiro algarismo. Você coloca o número 1. O preto também é o outro algarismo. Você colocou o 0. E o terceiro aí é o quê? É o nosso multiplicador. Então, por exemplo, se você tem marrom, aí é o 10. 10 vezes 10 é isso aí, 100. Então, nós temos aí 100, ó. E aí pode variar 95%, porque é ouro. Então, ou seja, ele vai ficar ou 95 ou 105 ohms. Quer jeito mais fácil de explicar isso aí? Não tem, né? Então, aqui, ó. Às vezes pode até ter, né? Então, aqui, ó, nós temos um valor fixo. Aí você tem que saber a simbologia. Isso aqui é do potenciômetro, do reostato, do LDR, termistor e do varistor. Aí você fala, pessoal, tem que ligar o LED. Como é que eu ligo o LED? Então você tem a bateria. Se você ligar direto na bateria, ele vai queimar, né? No primeiro momento não vai queimar, certo? Só que aí vai fazer o seguinte, vai ter um brilho muito forte. Aí esse brilho muito forte significa o seguinte, lá a parte interna dele não suporta essa corrente não. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai ficar brilhoso, brilhoso até queimar. Por isso a gente utiliza resistor. O resistor, ele imita a corrente do LED. Neste caso aí, ó, cada LED é diferente, tá, pessoal? Não sei se você comprar os LED tudo igual, né? Então, nós temos LED de 7 miliamperes, 19 miliamperes, 21 miliamperes, 70 miliamperes. Depois eu vou ensinar vocês a calcular aí, ó. Então, por exemplo, 7 miliamperes, 1000 ohms, 19 miliamperes, 360, 21 miliamperes, 330 e 70 miliamperes, 100 ohms. Para isso, então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o seguinte, às vezes, quando você vai desenvolver atividade, eu estou ministrando a aula aqui, aí eu estou ministrando a aula de 1 hora, né? Certo? Aí eu estou fazendo o seguinte, eu estou gravando as aulas de 10 minutinhos da situação de aprendizagem. Situação de aprendizagem 1, 2, 3, tal. Aí o que eu faço? Aí eu deixo aqui na sala de aula aqui para vocês. Aí na hora que você for fazer a tarefa 1, em vez de você assistir a aula toda, que você faz? Você clica lá na situação de aprendizagem. Esse eu vou colocar assim, ó, explicação de situação de aprendizagem 1. Aí você pega, clica lá e você está lá explicando a situação de aprendizagem 1, certo? Na hora que você for fazer atividade 2, você clica lá, ó, situação de aprendizagem 2. Certo? Aí facilita, né? Qualquer coisa também, se tiver dúvida, manda a dúvida aqui na plataforma ou manda no WhatsApp do pessoal lá. Ou seja, não tem desculpa para deixar sem fazer atividade. Certinho? Então, vamos lá, ó. Só Alan está explicando aqui essa atividade para vocês. Ó. Pode ser um LDR, pode ser um trimpod, pode ser um potenciômetro, pode ser um termistor, pode ser um resistor de alta potência, que você vai encontrar mais ele na cor verde, com as características escritas nele. E as características dos resistores mais utilizados, circuito eletrônico, nós trabalhamos com a identificação com cores, que vem pintadinho num resistor. Quais são essas cores, professor? Nós temos cor preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado e prateado. Esse dourado e prateado significa se o resistor aí ele tem uma precisão maior ou não. Você imagina que o valor de resistência dele aí é de 1 kΩ. Aí nós temos aí a parte do dourado, que ele pode variar 5% a mais e 5% a menos. E o prateado, ele já pode variar o valor de resistência 10% a mais e 10% a menos.
E quando trabalhamos com a quantidade de cores, você tem a verificação aí da quantidade de números, quantidade de zeros que a gente identifica em cada resistor. Nós temos resistores de 1 ohmo, 10 ohmos, 100 ohmos, 10 quiloohmos, 100 quiloohmos, 1 mega ohmo e, por exemplo, 10 mega ohmos e assim sucessivamente, ok? Ainda continuando com componentes eletroeletrônicos que utilizamos aí em PCI, que é a placa de circuito impresso, nós temos capacitores. Capacitor, pessoal, tem a função de carregar e descarregar, certo? Então, teoricamente aí, você imagina que nós utilizamos várias funções dos componentes eletroeletrônicos com esse sistema aí de carregar e descarregar. A gente fala que tem uma curva de descarregar aí do capacitor que podemos utilizar nos temporizadores que utilizamos no sistema eletroeletrônico, sistemas de acionamento como temporizadores, né? Para a parte de sistema de parte de sequência, parte de estreito triângulo e assim sucessivamente. Quando trabalhamos com capacitores, temos capacitores despolarizados que você pode ligar tanto positivo como negativo, não tem problema. É esse capacitor aí na cor laranja. Tá vendo ele aí? Esse capacitor na cor laranja, ele é o despolarizado. E temos aí as características descritas aí no corpo dele. Ao lado aí, na lateral, nós temos capacitores com indicação de polaridade. Nós falamos que é capacitor polarizado. Quando o capacitor é polarizado, galera, legal, ele tem indicação negativa. Se você verificar essa indicação do negativo, esse pino do negativo tem que ser ligado no negativo da placa. Se não, se você inverter, ele pode ser danificado. E não queira ver um capacitor estourando, certo? Isso, experiência própria. Então é o seguinte, pessoal, não pode inverter a polaridade aí que pode danificar o capacitor. Capacitor polarizado com indicação de polaridade, negativo no negativo, positivo no positivo. Professor, eu comprei o capacitor, dá para mim já verificar sem essa indicação? Se o capacitor for zerado, você acabou de comprar o capacitor, a vantagem é que ele vem com um pino maior e um pino menor. Esse pino menor aí, você pode verificar aí que é o nosso negativo, e o maior é o positivo. Mas caso já for um capacitor usado, que cortou, né, os pinos dele aí, tal, com alicate corta, não tem como você verificar, né? Aí você tem que olhar aí a descrição dele. Geralmente, quando esse capacitor começa a danificar, ele vai dar uma estufadinha. Dica do especialista. Dica do profissional que realiza a manutenção na sua máquina de lavar, na sua TV. Não deixe a sua televisão, a sua máquina de lavar ligado na tomada. O dia inteiro, a noite inteira, certo? Um mês inteiro, o ano inteiro. Por quê, professor? Na máquina de lavar, no circuito da televisão, do som e assim sucessivamente, temos uma parte que nós chamamos de fonte. Aí tá vendo esse capacitor aí? É o que tem na fonte. Devido à variação de energia, principalmente de madrugada, o que que ocorre? Esse capacitor não gosta de variação de energia. Quando tem uma certa variação de tensão e corrente elétrica, como a sua TV, o seu microsystem, o seu videogame e a sua máquina de lavar está ligado diretamente lá, ele está sendo energizado. Já viu aquele LEDzinho que fica ligado lá? Então, seu circuito eletroeletrônico está sendo energizado. O pessoal não tem noção disso. Com o tempo, esse capacitor aí, ele vai desgastando a parte interna dele e ele vai estufar. Ele vai estufando, estufando, e quando vê, ele vai pegar ou vai perder as características dele. O que é que significa, professor? Ah, minha TV liga, 5 minutinhos desliga.
A pessoa, minha máquina de lavar tá ligando, tá desligando. A pessoa, minha máquina nem liga. Aí quando você vai lá verificar, a fonte do equipamento danificou. Que é justamente aí uma parte do componente eletrônico que tem nessa fonte é o capacitor. Então, com o tempo, se ele ficar constantemente ligado à energia, se tiver uma variação. Outro exemplo que pode danificar o nosso capacitor. Já viu quando acaba a energia e volta? Acaba a energia e volta. Acaba a energia e volta. Isso pode gerar o que nós chamamos de um surto elétrico. Também componente eletroeletrônico não gosta de surto elétrico. E é outra indicação que eu peço que você coloque na sua casa, se não colocar, depois você faça uma pesquisa aí, coloque na sua casa um DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico. O DPS vai proteger aí a sua casa, a sua área comercial contra um possível surto elétrico que é gerado justamente nessa parte aí. Quando desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Quando tiver acontecendo isso na sua casa, desliga a geladeira. Desliga a geladeira da tomada, certo? Beleza? Se você tiver a possibilidade de desligar todos os equipamentos, para você dar um tempinho, seria melhor, né? Por isso que a gente indica na casa estar colocando um quadro geral de distribuição para estar desligando aí e protegendo os equipamentos. Então, passando aí dicas para vocês na prática mesmo, né? Falando da aula aqui. O nosso próximo componente eletrônico nós utilizamos na fonte também é o transformador. O transformador tem a parte de Passa entrada, que nós valor chamamos de eficaz e primário, e a RMS para os parte de saída, que alunos nós chamamos da de aula. secundário. Por exemplo, esse transformador aí, O o cálculo. professor Alan demonstra para vocês, foi o que ele pegou na prática mesmo. Então, esse aí é um transformador, que ele vai ser escrito sem a quantidade de corrente, que é 3 amperes. Corajoso, hein? Temos aí a parte da entrada, que é de 220 volts. No caso, o professor Alan está falando do estado vou de meter Goiás. aqui derivada Estado de integral aqui Goiás, para aqui o eles aqui, monofásico é então. 220 volts. Lá em São Paulo, o monofásico é 127 volts. Então, falando aqui do estado de Goiás, o transformador é 220 volts de entrada. Desculpa. E 12 volts de saída, 3 amperes. Essa é a característica que nós falamos do transformador, desse transformador, ok? Você arrocha que é bastante os alunos, utilizado hein? na placa do circuito eletroeletrônico. Eles acham ruim, não? Os meninos do IF. Outro componente eletrônico que nós utilizamos é o nosso transistor. Transistor, pessoal, ele tem tipo uma dopagem aí que nós trabalhamos. E aí nós falamos que ele pode ser tanto PNP ou NPN. Lembrando que N é o negativo e o P é positivo. O transistor tem uma característica específica. Ele pode ser uma parte de acionamento para abrir o circuito, fechar o circuito. Essa parte aqui nós chamamos de base. A base dele faz aí o controle da corrente nessa base. E aí você passa. Ah, você tá doido, você passa isso aí pros meninos. Pessoal, então passei um pouco aqui dos componentes básicos aí da eletrônica para vocês, né? Certo? Aqui é a plaquinha que eu falei para vocês, né? Sobre aí a montagem, né? E temos aí nossas ferramentas e equipamentos necessários para estar realizando aí a montagem, né? A gente tem os ferros de solda tanto mais simples como profissional, né? Profissional mais caro, tá? Mas é uma ferramenta essencial para a união aí, né? Dos nossos componentes quando a gente vai fazer a solda. E alinhado aí com os ferros de solda, a gente tem que comprar o estanho. Eu gosto de comprar os estanhos, já que aquele tubinho que é mais eficiente, né? Aí você fica só puxando ali, ó. Você realiza ali a solda mais perfeitinho. Temos o multímetro, aí tem o multímetro, alicate amperímetro,
Em eletrônica eu gostando de trabalhar também com multímetro analógico, né? Aí tem o multímetro analógico, digital, né? Certo? Tem a estação de retrabalho que é bastante utilizado, principalmente para manutenção de celular, né? E aqui, pessoal, Alan vai passar um pouco para vocês aí sobre fonte linear. Aí nós temos estabilizado e não estabilizado, ok? O mais ideal é utilizar a fonte estabilizada, onde você tem uma regulação de tensão completa aí, ok? Quando ela não é estabilizada, qual é a desvantagem? A desvantagem é que quando aumenta a tensão na saída. Quando abaixa a tensão na entrada, abaixa a tensão na saída. Isso pode danificar seu componente. A maioria das fontes é tudo estabilizado porque você tem aí um controle melhor da tensão. Ok? Aqui tem um pouquinho de propaganda, porque esses vídeos é em parceria aí com o Senai Play. Na hora de empreender, quem cuida de tudo é você. Mas quem cuida de você? Agora nas redes do Sebrae, vamos falar sobre a saúde mental de quem empreende. Então, tire o tempinho e venha com a gente. O Sebrae tá aqui para você e seu negócio ficarem bem, tá? Com desodorante Francis, você fica segura para enfrentar o dia. Inspira e vai. Que é o que mostra a figura B. Se eu compro essa ponte retificadora pronta, ela já vem com essa marcação, ó, das saídas, indicando positivo e negativo, e das entradas para tensão alternada. Quando eu vou comprar ou substituir um diodo ou uma ponte retificadora, eu devo observar o valor de corrente que esse diodo suporta, essa ponte retificadora suporta, e o valor da tensão reversa. A tensão reversa é o valor de tensão que vai ficar sobre o diodo ou sobre a ponte quando ela estiver polarizada reversamente, ou seja, quando aquele diodo não conduz. O capacitor de filtro, ele serve para pegar aquela tensão retificada, que é uma tensão alternada, uma tensão contínua pulsante, e uma tensão mais contínua, né, mais retinha. Então, a figura A e a figura B trazem o símbolo do capacitor eletrolítico. Então, o capacitor eletrolítico é aquele que tem polaridade, ou seja, eu tenho que cuidar quando eu ligo ele, porque ele tem um terminal, que é o terminal positivo e um terminal negativo. O terminal negativo é representado ali na figura A pela barrinha preta, e na figura B pela curvatura. Os capacitores eletrolíticos normalmente têm valores na casa dos microfarads. Além do valor do capacitor em microfarads, eu tenho também o valor de tensão que ele suporta. Então, a figura C, o capacitor suporta um valor de tensão de 25 volts, e na figura D, ele suporta um valor de tensão de 35 volts. Como o capacitor eletrolítico tem polaridade, essa polaridade vai estar identificada no componente, obrigatoriamente. Então, na figura C, vai ter uma barra branca ou cinza, indicando o terminal negativo, e na figura D, que é um capacitor SMD, aquela, como se fosse uma meia ou lua preta, indica o terminal negativo. Se eu já tenho a tensão contínua eu posso então usar um regulador de tensão para definir um valor de tensão de meu interesse. Para isso eu posso usar um regulador de tensão. O regulador de tensão ele é um circuito integrado, que o objetivo dele é pegar uma tensão contínua e regular ela num valor que eu quero. Comercialmente, eu tenho reguladores de tensão para tensões positivas fixas, como, por exemplo, 78, então eu posso ter 78, 05, 09, 78, 12. Posso ter também reguladores de tensão fixa negativa. Aí eu teria, por exemplo, 79, indicando que é negativo, e os outros dois dígitos indicando o valor da tensão. Existem também reguladores de tensão ajustáveis, como, por exemplo, o LM317 para tensões positivas e o LM337 para tensões negativas. O mais comum é encontrar reguladores de 3 a 30 volts e valores de corrente de 500 mA até 1,5 A. A figura A traz a simbologia para o regulador de tensão positiva, ou seja, o 78,05, por exemplo. Note que indica na simbologia o pino 1 é o VI, V input, tensão de entrada, pino 2 é o GND e pino 3 é o Vout, ou seja, tensão de saída.
Já para o LM317, que é um regulador ajustável, o pino 3 é a tensão de entrada, o pino 1 é ajuste e o pino 2 é a saída. Então eu tenho que cuidar bem quando eu estou lendo o esquema eletrônico para não me confundir. Os encapsulamentos, ou seja, aspecto real, formato do componente, pode variar. Então, o mais comum de achar os reguladores 78, da família 78, é o encapsulamento TO220, que é indicado ali na figura C. Note que esse encapsulamento TO220 não serve somente para reguladores de tensão, ele serve também para transistores, para TRIAC, SCR, enfim. Então, eu tenho que cuidar, quando eu olhar um componente, eu tenho que, além de achar que eu tenho que ler estampado o nome dele na frente, no corpo dele. Existem ainda outros encapsulamentos. Os metálicos, ali da letra D, da figura D e F, e o encapsulamento SM dele, que é o TO263 da figura E. Sempre devo baixar o datasheet do componente e observar qual é a capacidade dele em termos de corrente. Pensando já no funcionamento do circuito, qual é a ideia? Eu tenho, então, na figura A, identificada a tensão de entrada, que vem da rede elétrica, 110 ou 220. Eu tenho um transformador, cuja função é rebaixar. Note que a onda da figura A e a onda da figura B, elas são iguais. O que diminui é a amplitude, ou seja, a tensão. O transformador ele não muda o tipo de onda, ele só diminui o valor da tensão. Tá? O retificador, ele vai ter a função de transformar aquela tensão alternada, que já vem rebaixado o transformador, em tensão contínua pulsante, que a figura C mostra. Mas como é que funciona isso? A tensão alternada, ela possui, no momento positivo, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, e ela fica alternando isso, né? Por isso que ela é chamada de alternada. Se eu pensar num primeiro momento, marcado em vermelho, que eu tenho no ponto inicial ali tensão positiva, lá do outro lado do transformador eu vou ter tensão negativa. E aí isso aí faz com que a marcação em vermelho indicada ali saia, passe por um diodo, passa por uma carga ligada na saída ali, retorna, passa por outro diodo e volta para o transformador, a corrente elétrica. Quando o semiciclo é o semiciclo negativo, ele está sendo indicado aí em azul. Então, significa que eu tenho positivo em cima do transformador e negativo ali na parte de cima do transformador e positivo lá embaixo. Então, o que acontece? Acontece a mesma coisa, só que agora dois outros diodos vão conduzir. Por que um ou outro diodo conduz? É em função da polarização, né? O diodo só conduz se ele está polarizado diretamente. Então, por isso que conduzem, aí dois diodos conduzem no momento 1 e os outros dois diodos conduzem no momento 2. Note que a tensão de saída está ilustrada ali na imagem C. Então, no momento 1 eu tenho uma onda, que é resultado do semiciclo positivo, e no momento 2 eu tenho uma onda, um semiciclo, que é consequência do semiciclo negativo. Entretanto, a tensão que fica na saída é tensão positiva, tá vendo? Os semiciclos são só positivos. Isso já caracteriza a tensão contínua, não tem nada negativo, é tudo positivo. Entretanto, essa tensão não é uma linha reta. Então, ela é chamada de tensão contínua pulsante, porque a onda vai até um valor máximo, depois ela volta a zero, vai a um valor máximo, volta a zero. Então, ela é chamada de tensão contínua pulsante. Acrescentando um capacitor de filtro, o que ele faz? Ele vai ajudar a preencher com energia aqueles espaços vazios, né? Então, a onda agora ela não vai mais voltar a zero. O capacitor se carrega, e naquele pedaço onde faltava energia ali, o capacitor preenche, porque ele se carrega com energia e ele libera, ele se descarrega naquele intervalo. Essa carga e descarga do capacitor aí depende do valor dele em microfarads e depende do que eu tenho ligado na carga. Então dá para calcular isso em função da carga que eu vou alimentar. Essa onda, então, em laranja, aqui na figura C, ela representa uma tensão contínua e ela tem uma ondulação, uma tensão de ondulação ali. Ele tem que mandar mensagem. Ela baixa até um valor ali, mas ela baixa pouquinho, ela sobe de novo. Ele vai passar mal, é chamada também de tensão ripple, tensão de ondulação ou ripple. Tendo essa tensão com o capacitor ali, o regulador de tensão já é capaz de regular. Então, para que o regulador funcione, ele precisa de duas coisas. Ele precisa do capacitor, porque se eu usasse o sinal sem o capacitor, ia ir para zero. Aí o regulador não consegue regular. Então, além de ele ter uma tensão mais ou menos estabilizada na entrada dele, ele precisa também ter
um valor mínimo. Então, por exemplo, se eu quero um regulador 78 é positivo, 0,5 a 5 volts, eu tenho que ter na entrada dele pelo menos uns 3 volts a mais. Então, tem que ter 5, 6, 7, teria que ter na entrada pelo menos 8 volts. Note que a tensão que tem na entrada do regulador, ela é chamada de tensão não regulada, né? Ela já é considerada uma fonte. Eu já posso considerar que colocando só retificador e capacitor, eu já tenho uma fonte, mas é uma fonte não estabilizada. Qual é a desvantagem de ter uma fonte não estabilizada? Se eventualmente a tensão da rede elétrica baixa por algum motivo, a tensão da minha fonte vai acompanhar e vai baixar também. Do contrário, quando eu uso um regulador de tensão, e se eu olhar ali na figura D, ele vai manter uma tensão contínua, nesse caso aqui, nesse exemplo, de 5 volts. Então, o professor Alan passou um pouco de fonte aí, né? De alimentação linear estabilizada para vocês, né? Certo? E falando aqui da nossa atividade, estamos finalizando aí, né? Então, temos nossa plaquinha aí, né? Certo? Aqui é sobre os reguladores de tensão, que eu falei para vocês aí, passei no vídeo, né? Nós temos 78, que é positivo, e 79, que é negativo, tá? Aqui nós temos explicação da nossa PCI, que é a nossa placa de circuito impresso. Nós temos resistores para regular a tensão dos LED, tá vendo os LED aqui? É. Temos o potenciômetro, os conector 1, conector 2 e os dois capacitores, né? Aqui é o nosso circuitinho, que é nosso esquema eletrônico aí, circuito eletrônico, ok? Temos aí, então, a parte do regulador de tensão, potenciômetro, os resistores, os LEDs e os dois capacitores. Nossa atividade, nós temos aqui, ó, nessa atividade, nós temos a nossa lista aqui de materiais, ok? Certo? Onde temos aí capacitor, regulador de tensão, potenciômetro, resistor, LED e os blocos para fazer acionamento. Na próxima atividade, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o circuitinho, vou aumentar aqui para vocês, tá? De um sinalizador de entrada e saída. Então, o sinalizador de entrada e saída de veículo é utilizado com o objetivo de alertar, né, e advertir condutores de veículos e pedestres que circulam na via, que naquele ponto poderá existir um fluxo de veículos, por meio de sinais luminosos. Então, esse circuitinho aqui está de forma bem clara para vocês na nossa apostila, no nosso conteúdo, e você pode também estar pesquisando na internet, ok? Desenvolvendo atividades, você pode enviar para o professor Alan. Aqui, nesse caso, você vai colocar a lista de componentes que foram utilizados para desenvolver essa atividade. Em considerações finais, falamos aí que a montagem de circuitos de sistemas eletrônicos é uma arte que une conhecimento técnico, habilidade manual e atenção aos detalhes. Ao dominar essas etapas, você estará pronto para criar projetos inovadores e transformar ideias em realidade. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida pode estar enviando para o professor Alan ou na plataforma mandando no WhatsApp para o professor Alan. Desejo a todos um ótimo final de semana, né? Fica com Deus, um abraço, tchau, tchau. Então, tinha, se eu não me engano, acho que eram 25 itens. Esses 25 itens